diz: Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Nilza. Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos. Desejo a todos muita paz. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos que estão sempre conosco, aqui nos prestigiando nesta web rádio, fazendo com que esse programa cada vez mais possa estar trazendo, né, junto a essa rádio, levando a luz do Evangelho de Jesus aos lares de todos. É uma grata satisfação estarmos aqui novamente e para que a gente possa iniciar o nosso trabalho com amor, com carinho e com o propósito de podermos compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida, que esse é o maior propósito nosso, né? Ao realizar, ao estudar, ao refletir, ao trazer questionamentos e questões como são trazidas para nós, para que a gente possa refletir realmente como eu emprego tudo isto que o Evangelho nos traz. Porque não é só um livro de distração, um livro de lazer, é um livro para a vida, para ser vivenciado no nosso dia a dia. E não é nos grandes eventos, é no cadinho do nosso lar, é no nosso trabalho, é na rua, é no convívio social com as pessoas, onde quer que estejamos, que a gente possa vivenciar o que o Evangelho nos ensina. Então, eu convido a todos para que possamos, por alguns instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de amor e bondade, e a Jesus, nosso Mestre querido, rogando que a sua luz nos envolva, para que possamos despertar para esses ensinamentos maravilhosos que o Evangelho nos traz a todos os dias. E que nesses momentos, Senhor, que aqui estamos, te rogamos tuas bênçãos, te rogamos o teu amor, para que possamos realmente aproveitar esses ensinamentos, olhar para dentro de nós e procurar transformar esses sentimentos novos em atitudes melhores no nosso dia a dia, para sermos espíritos valorosos a cada nova ou final de uma nova encarnação. Porque nós só vamos embora melhores do que viemos, se nos esforçarmos para vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que a tua luz e o teu amor, Senhor, se faça presente neste momento e neste programa, trazendo a luz, a paz e a esperança a todos os corações. Que assim seja.
Bom, meus amigos, nós estamos fazendo, aqueles que estão chegando agora, que ainda não participaram, não ouviram o nosso programa, o Jornada ao Conhecimento, é o estudo do Evangelho, reflexão a respeito do Evangelho de Jesus. E nós estamos fazendo na sequência. Estamos fazendo o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Estamos hoje entrando no item 11, que é o emprego da fortuna, trazida por Severus Bordeaux, em 1861. Então, nós vamos estar lendo, comentando, refletindo, e depois aqueles questionamentos que vão sendo trazidos, nós vamos respondendo na medida do nosso conhecimento, daquilo que a gente dá conta de fazer, né? Quer falar alguma coisa, amiga? Não, estou esperando você trazer para a gente essa questão da fortuna, mas lembrar naturalmente que Emmanuel vem nos dizer que é necessário colocar Mamon a serviço de Deus. Isto, para mim, é regra básica, não é? Porque já que é Espírito, que Deus, que é Pai querido, que nos concede a bênção dos recursos, se nós pudermos utilizar a benefício do outro, especialmente o da família, porque muitas vezes temos pessoas da nossa família com necessidades, não é? Então, nós temos realmente que olhar por eles, aliviar o quanto é possível aliviar, não é? Então, é importante, o dinheiro por si é neutro. O que valoriza ou o que dá qualidade é o como nós o empregamos, não é mesmo, Silvia? Isso. E nesse capítulo, quando ele fala de servir a Deus e a Mamon, ele vai trazendo a fortuna e também aquilo que a gente pode dar de nosso, né? Sim. Porque é o nosso tempo, é a nossa palavra, o nosso carinho, o nosso conforto, o estar Nosso ouvido, junto, nosso né? ombro. Tudo que nós podemos dar de nós para o Sim, outro, para sim, atender a necessidade do outro. Porque a perfeito. necessidade material, nós sabemos que hoje, né, graças a Deus, os templos religiosos, as ONGs, as empresas, né, todas procuram auxiliar a todos aqueles que precisam, né? Perfeito. Mas muitas vezes o que eles precisam mesmo é desse alento, né, desse conforto, dessa palavra amiga, até para compreender para que passam por essas situações, né? Então, quando a gente aqui está falando da fortuna, nós estamos falando da fortuna financeira, né? Como nós já vimos nos itens anteriores, que é a verdadeira propriedade, a desigualdade da riqueza, e agora o emprego dessa fortuna. Quais são as fortunas que eu possuo? Nós vamos refletir sobre isso aqui neste item que vamos estudar hoje. E, Perfeito. antes da gente começar a ler, bom dia, Alvanira, por estar aqui conosco, bom dia, querida. E ela diz para nós, bom dia, abençoado dia. Bom dia para todos nós, que Bom seja dia, abençoado mesmo. Vanira. Então, vamos lá. É o item 11, então, deste capítulo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel dos bens que te confiei? Empregaste esta poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Então, nesta fala, nesse início aqui, dá para a gente já fazer uma reflexão
que a gente não faz pelo dinheiro? E o que a gente não vê que a sociedade hoje em dia faz pelo dinheiro? Olha, o que é mais recente, né, que a gente tem visto agora, que antes não tinha, agora nós já temos esses benditos desse jogo dos esportes aí, as apostas. Se corre atrás disso, e assim, nós ainda estamos num nível tão baixo moralmente que ainda aqueles que apostam são as próprias pessoas que jogam e elas mesmo fazem com que ou não faz o gol, ou perde o jogo, que é para aquelas pessoas de interesse ganhar dinheiro. Então, nós estamos assim, extrapolando tudo que a gente pode nessa sociedade em que nós estamos vivendo neste momento para ir em busca da riqueza do dinheiro material. Para quê? Para quê? Então, tudo que vem fácil, vai fácil também. É. Né? Vai em busca de coisas que não tem sentido para a vida. E quando ele fala aqui, ó, é o domínio da matéria, da carne, do desejo de enriquecer, de mostrar-se, e fazer o que com tudo isso? Né? E aí eu pergunto assim, né? Quando ele faz essa pergunta aqui, ó, que fizeste econômico infiel dos bens que te confiei. Agora, quais são os bens que Deus me confiou? Porque ele não confiou bens materiais. Os bens materiais nós conquistamos. Mesmo que nós nascemos num berço esplêndido, nós só vamos ter esses bens materiais, que é o da riqueza, se eu fizer uso de um bem maior que Deus me deu, que é o esforço, é a dedicação, é o bem ao outro, é a caridade, é a fé para poder produzir algo para o outro. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho essa fortuna, ela vai se acabar num instantinho e nós vamos ver tantas fortunas que a gente conhece hoje, né, que se perderam, porque os filhos não só não tiveram o mesmo tino dos pais, mas é porque não era. Quem construiu tudo aquilo foi o pai, com esforço, com dedicação, né? Com horas e horas de trabalho para poder manter as empresas, para poder fornecer o valor, o trabalho para as pessoas, né? Para valorizar aquele ser humano. E aí, quando ele desencarna, que são os filhos que vão cuidar, muitas vezes não tem mesmo aquele tino para aquele trabalho. E vai se esvaindo. Vão gastar além do que precisa, né? Mas por quê? Porque tudo que a gente tem material é um empréstimo divino. Tudo, até o nosso corpo é um empréstimo divino. Tanto que a gente não leva quando vai embora, quando a gente desencarna. Fica aqui. Então, o que é realmente que Deus nos dá? Quais são os talentos, quais são os dons que Deus nos deu? O que é que eu tenho de bom que Deus me deu e que eu também já conquistei em outras vidas, muitas qualidades, mas que Deus ainda me deu mais ainda nesta para eu vencer? A mim mesmo. Vencer a isso, essa cobiça, esse querer o mais, eu querer ser igual àqueles que têm a riqueza nas mãos. A gente pode ver aí, Silvia, duas questões que eu entendo. A ganância, a cobiça e algumas vezes a inveja.
fica tão encantado com o que o outro tem, o jeito do outro viver, deseja tanto que seja igual ou melhor, que a criatura vai construindo para si mesmo essas dificuldades, porque a ganância é uma dificuldade. Pessoas se perdem porque desejam tanto, não é? Ter posse de dinheiro, de bens. A gente não tem nada contra, não é verdade? A Claro que questão é a intensidade. Eu olho para o que eu conquistei e administro a minha vida em cima daquilo que eu consegui ganhar por força do trabalho, ou não é o bastante? Eu preciso de mais, porque eu invejo aquele que tem muito, eu sou ambiciosa, enfim. E são sentimentos muito pesados para o espírito, que a gente tem que administrar isso, né? E a força desse sentimento é um sentimento doentio, né? Não é um bom sentimento. Então a gente chama de emoção, né? Aquela coisa de que dói até no peito se eu não tenho aquilo, né? É físico. Então eu preciso ter, eu quero aquilo, né? E o quanto isso prejudica a si próprio, né? Como a Nilza trouxe a questão da inveja, né? Quem é invejoso, gente, sofre muito, Muito, porque nada do que tem é suficiente, sim. porque sempre quer o que o outro tem, o que do outro é melhor, né? E isso não é só material, é o material, isso é matéria também, né? Porque deseja a mulher do outro, o marido da outra, o filho do outro, né? Por isso que a gente vê tanta maldade ainda nessa terra, porque não Silvia, se contenta com aquilo que lhe foi dado como oportunidade de crescimento. Porque, só um minutinho, a gente vem, com o que a gente reencarna é porque é a nossa necessidade. Não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna, porque a nossa necessidade reencarnatória é aquele tanto. Para quê? Para que a gente aprenda a valorizar o trabalho, o dinheiro, porque muitas vezes a gente já teve e não valorizou. Fala. mas eu já vi casos ao longo da vida de pessoas com inveja do jeito que o outro vive. Isso é tão absurdo no meu pensamento, mas eu vi acontecer. Inveja, alguém que tinha uma situação equilibrada, com inveja daquela outra pessoa que trazia dificuldades, inclusive financeira, mas que era feliz do jeito dela. Então, o que nós encontramos ali? Um espírito precisando de muita ajuda, porque não se conformava nem com o jeito que vivia. Sem problemas financeiros, mas não tinha cobiça, mas tinha boas construções nesse aspecto, mas não sabia viver. Então, invejava aquela vizinha que era mais modesta, mas que era alegre, vivia em paz, fazendo o melhor que podia, sempre sorrindo, apesar de tudo. Então, a gente vai encontrando situações tão estranhas, tão diferentes da nossa realidade, né? Aí a gente pergunta: onde está Deus nessa vida? Não está, né? Não está, porque não, está afastado das leis divinas, né? Por isso que tem esses, deixa fluir, deixa sair de dentro de si esses sentimentos doentios Que que não foi todos nós tratado. trazemos, mas nós temos que identificar quais são esses sentimentos que brotam de nós Sim, para que a gente possa combatê-los em nós. sim. Né? Porque a inveja, a cobiça, o ciúme são sentimentos que machucam. Porque se eu não posso ter e eu não vou ter, e tem gente que faz coisas horrorosas para ter o que o outro tem. Sim. E pode até conseguir.
por um período de tempo. Aí vai ver que não é feliz, vai ver que não é aquilo que traz felicidade, que o que traz felicidade é a gente viver do nosso trabalho, a gente viver com aquilo que a gente pode, entender quais são, o que eu tenho que aprender com aquilo que eu tenho. É limitado, mas é aquilo que eu tenho. Sim. Agora, a fortuna que Deus nos dá intimamente, essa daí é nossa e ninguém tira. Né? Porque para todos nós que estamos encarnados, gente, temos sentimentos doentios a trabalhar. Todos. Senão a gente não estava aqui. Né? Estaríamos em mundos melhores, porque já teríamos eliminado todos os sentimentos doentios. Mas nós estamos aqui porque nós ainda temos sentimentos doentios. E como que a gente enxerga? Ao longo da nossa vida, nós vamos percebendo através das nossas atitudes, né? O retorno que o outro nos dá daquilo que a gente está sentindo. Nossa, se eu tenho inveja do outro, se eu cobiço alguma coisa do outro, isso não é bom. Então eu tenho que olhar para mim. O que é que eu ainda trago que eu preciso vencer? O que é que eu trago que eu preciso trabalhar em mim? E buscar compreender no Evangelho que, além que ele fala aqui como a gente está tratando dessa fortuna, nas entrelinhas está lá também a fortuna que ele me deu, o talento que Deus me deu para poder vencer esses desafios que são da minha vida. Porque a fortuna, gente, a gente fala de dinheiro, né? Mas a maior riqueza que nós temos são as leis divinas. É a maior riqueza, é compreendê-las e poder vivenciá-las. Ai, Silvia, mas não dá para vivenciar tudo. Não, e nem eu vivencio tudo, eu ainda estou no esforço constante, né? Estamos nessa caminhada, nos esforçando para cada dia vencer um pouquinho daquilo que nós precisamos trabalhar. E olhe, quando escorrega, fala, ai Deus, Silvia, de novo. E aí tem que ir lá refazer, reerguer, estudar, entender e pedir perdão, se perdoar, porque ainda está pecando naquilo. Então, a fortuna que nós vamos levar daqui para lá, gente, é ter vencido o nosso planejamento reencarnatório. Aquilo que a gente planejou para a nossa vida, é voltar com a consciência tranquila, mesmo que a gente não conseguiu modificar tudo que a gente precisava, mas que a gente não fez o mal, nós não desejamos o mal para ninguém, não fizemos o mal, procuramos fazer o melhor de nós, onde quer que nós estejamos, para que a gente possa chegar lá e falar assim, olha, eu não venci tudo o que precisava, mas eu também não fiz mal a ninguém. E procurei fazer o bem, porque também no Evangelho fala, né? Não adianta não fazer nada. É preciso fazer o bem para que a gente tenha o mérito. Né? Então, vamos começar a fazer o bem. Primeiro para nós, né? Cuidando de nós, nos conhecendo, para que a gente possa ir vendo pouco a pouco aquilo que a gente precisa mudar. Quando a gente não consegue entender o que a gente precisa mudar, observe como a gente critica o outro. Porque a crítica que a gente faz para o outro, muitas vezes, é aquilo que a gente faz e não percebe. Mas o outro está nos mostrando qual é a nossa atitude. Então, vamos pensar assim. Deus, olha como Deus é maravilhoso. Deus nos fez, todos nós, espelhos uns para os outros. Então, que a gente pegue do outro as coisas boas e fale assim, nossa, eu já estou conquistando também. Né? Porque o que é ruim no outro, eu enxergo no outro, mas é porque eu estou mascarando o que está ruim aqui dentro ainda. Então, vamos observar-nos melhor. Vamos nos observar melhor. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Ele vem falando assim, ó,
Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Simples assim. Não amar no sentido material, mas amar é respeitar, é o outro está naquela posição, maravilha, ele conquistou, ser feliz pelo que o outro já conquistou. Sim. E ser feliz com aquilo que eu tenho de conquista. Porque isso é amar um ao outro, é o respeito pelo outro. Porque esse amor que Jesus fala para a gente, esse a gente ainda não sabe. Nós ainda não temos essa capacidade de sentir. Nosso amor é limitado à família, aos amigos mais próximos. Nós não temos amor pela humanidade, mas nós precisamos aprender a respeitar. Porque quando eu respeito, eu falo, bom, tudo bem, ainda não compreende. Ele não conhece os ensinamentos de Jesus, eu já conheço. E aí a gente vai respeitando o limite do outro, o que o outro dá conta de fazer. Ah, mas Silvia, e quando os outros vêm caluniando, vêm falando as coisas? Ué, ele ainda não conhece Jesus. Eu conheço. Se eu conheço, o que Jesus fazia quando ele era caluniado? Silenciava. Porque diante de uma pessoa que calunia o outro, não tem o que você fazer. Não adianta. Não, mas eu não faço isso. Não adianta, porque o outro te enxerga daquela forma. E ponto final. Então, nós temos que procurar respeitar, entender que cada um de nós está num momento da encarnação em que está, assim, sufocado por não conhecer Jesus, por não conhecer as leis divinas, não procurar vivenciá-las, então ainda se compraz no mal. Por isso que esse mal ainda está assim, né, bem forte na nossa sociedade. Vamos pensar que essa gente não conhece Jesus, não conhece a lei divina, e a gente precisa orar por eles. Não amá-los, porque não adianta a gente falar, eu falo isso, não adianta a gente ser falso. A gente tem que ser verdadeiro, porque a gente não ama os nossos inimigos. A gente não ama aquele que a gente não concorda com as coisas que ele faz, mas a gente respeita. Né? Sim. Agora, a gente ama os nossos entes queridos, porque eles podem fazer o que for, a gente perdoa, a gente continua amando. Mas justifica, não é? Justifica. Mas por quê? Porque nós ainda estamos também no processo de conhecer o amor. Mas quando ele fala amai-vos uns aos outros, respeitai-vos uns aos outros, compreendei-vos uns aos outros. Acho que não sei se a palavra falei certa, mas é nesse sentido de compreender que cada um de nós está no seu processo de evolução. E essa compreensão que nós precisamos ter, principalmente em família, não é? Porque os que estão conosco em família são espíritos com quem nós fizemos um acerto para ficarmos juntos, para nos amarmos, para vencer as nossas, né? Acertar as nossas arestas, o nosso desconforto, para que o amor realmente possa prevalecer. E inúmeras vezes nós temos que olhar para o outro, reconhecendo que eu estou diante de um espírito que traz uma história, nem não sabemos, né, que história é essa, mas já sabemos, porque a doutrina já nos ensinou que há um compromisso. E se eu já sei que o que está no Evangelho está ali, estão ali as leis divinas,
Quando adquiro o conhecimento, também tenho responsabilidades. As coisas ficam muito diferentes, não é? E naturalmente há uma cobrança em nós. Não é isso, Silvia? É o que você falou, nossa, de novo, né? Não posso mais repetir erros bobinhos algumas vezes, que não me causa bem-estar e que também não vai ajudar a ninguém. Então, são questões do dia a dia, da convivência, do saber olhar o outro, respeitando profundamente. E é bem o que você falou. Eu não posso ser falsa. Meu sentimento é real, não é? Eu não consigo gostar da humanidade inteira, mas respeitar eu consigo. Ainda, né? Quero entender quem são, também é importante, para que possamos ter um relacionamento, no mínimo, fraterno. Porque o amor mesmo é principalmente em casa, não é? Com aqueles nossos queridos ali. E é uma conquista, né? É uma conquista. Então, vamos lá. Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. Então, é tudo isso que a gente falou nesse momento. O que Mas, ama... olha, Silvia, o que tem aí também, que eu acho que é importante considerar, é a questão da recomendação de Jesus, que está ligada ao amor, à fraternidade. Faça o outro como eu gostaria fosse feito para você, não é? Eu tenho isso como base de convivência. Enquanto o amor não prevalece, mas que já pode nortear a nossa vida, eu acredito plenamente que isso seja possível para todos nós. É verdade. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Então, quando a gente respeita o outro, nós estamos tendo esse sentimento de caridade pelo outro, de compreensão, porque a caridade também é isso. A caridade é você compreender que o outro está no seu processo evolutivo também. E ele ainda não compreende. E ele ainda serve a Mamon e está longe de Deus ainda. Então, nós precisamos compreender esses irmãos também, né? E isso é o que ele está falando aqui, é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Olha só que lindo isso. Então, é atender a necessidade daqueles espíritos realmente na sua necessidade e não na minha necessidade em ajudar. Porque na minha necessidade em ajudar, no afã de querer ajudar, muitas vezes eu prejudico. Porque eu quero dar para a pessoa aquilo que eu acho que ela precisa. Agora, atender a necessidade daquele irmão é saber qual é a sua necessidade real. A gente vê, né, que isso, eu já em outros momentos eu já falei desse exemplo, mas como nem sempre todos estão aqui ouvindo no mesmo dia, a pessoa vai fazer uma entrega de cesta, conhece a família, fica com dó porque lá eles não têm uma cama, lá eles não têm um berço, lá eles não têm isso, não têm aquilo, né? Dorme todo mundo na mesma cama, tal. Aí uma pessoa de boa vontade foi, arrumou um terreninho, construiu uma casinha com quarto, sala, cozinha, banheiro, direitinho, bonitinho, simples, pequenininha, e pôs as pessoas lá. 2 meses depois, quando ela voltou, eles não moravam mais lá, já tinham vendido e estavam de novo no mesmo lugar que estavam antes.
Porque atendeu a necessidade deles? Não. Atendeu a necessidade da pessoa, de si. Ah, eu acho que eles precisam disso. Então, não. Eles têm que. A gente precisa aprender isso, gente. Que nós precisamos atender a necessidade do outro, a real necessidade do outro. E a gente não sabe qual é. No afã de querer dar para o outro aquilo que a gente tem, para que o mínimo daquilo que a gente tem para o outro, nem sempre a necessidade dele é essa. Deram uma cama para uma menina, para uma criança que dormia com a mãe, a criança tinha um monte de necessidades e tinha que, inclusive, a alimentação era tudo entubada. Deram a cama, porque as duas dormiam na mesma cama, era apertado o lugar. Eles venderam a cama e a menina continuou dormindo com a mãe. Então, assim, gente, nós precisamos compreender isso. Qual é a necessidade da pessoa que a gente quer ajudar? E eu fico pensando nas pessoas que moram na rua. Quantos poderiam voltar para casa, Silvia, mas querem viver na rua? Sim. Por inúmeras razões, não é? O SOS mesmo que temos aqui em Sorocaba acolhe pessoas por um período e muitos não querem, porque Não. ali tem uma disciplina que eles não concordam, não é? Tem hora para dormir, tem hora para se alimentar. Vai tomar banho, vai trocar de roupa, né? Tem toda uma higiene que é feita, assim, é o dormitório, vamos assim dizer, né? E eles não querem. Sim. Quando está aquele frio intenso, eles passam a noite rodando a cidade, o SOS, insistindo para as pessoas irem. Não conseguem levar. E eles não podem pegar e levar à força. Eles convidam. Alguns vão tomar aquela sopa quentinha, mas tem que fazer higiene, tem que tomar um banho. E eles não querem, muitas vezes. Tem que ter disciplina, tem que ter respeito pelo outro. E nem sempre é o que querem, né? Nós podemos observar isso algumas vezes e realmente a pessoa não quer ir para casa, não quer nesse acolhimento fraterno, prefere. Isso. E eles, mesmo assim, mesmo que essas pessoas não vão, eles fornecem um lanche, eles fornecem um leite quente, para que eles possam, pelo menos, se alimentar. E quantas pessoas não estão mobilizadas em fazer janta e vai distribuir nas ruas? Né? Quantos não fazem isso? Cobertas, né? E tá certo. A necessidade dele é aquela naquele momento. Então, quem somos nós para julgar e achar que aquele precisa... Não, você precisa levantar, precisa fazer. Não, vamos atender a necessidade daquele irmão, naquilo que ele realmente precisa, e não naquilo que eu acho que ele precisa. Porque é a minha necessidade, não é a dele. E isso eu respeito, né? Isso é amor ao próximo, porque você está respeitando aquela limitação do outro, né? Rico, dado o teu supérfluo, faz ainda mais, dado o teu necessário, porque o teu necessário é também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. É o que eu estou falando. Olha, eu estou me lembrando de uma mensagem que nós temos no Evangelho sobre a caridade, daquela mulher rica. Sim. Que vai visitar a família, abastece das necessidades da família, com alimento, coberta, questões de escola, e depois ela sai dali e vai ao hospital visitar o pai das crianças, não é? É uma história de amor, de respeito ao outro, não é, Silvia? Sim. Ela foi socorrer. E depois ela levou o coração dela para o pai hospitalizado para aliviar o sofrimento dele.
porque ele poderia viver uma preocupação enorme, apesar da doença, por aquilo que faltava à família pela ausência dele. É uma história riquíssima para a nossa compreensão do valor dos nossos deveres, que nós chamamos de caridade, quando no fundo lá é dever. Se eu posso fazer, por que não? Não é? E mesmo que seja feito só um pouquinho, eu acho que é melhor do que nada. Não é? Concorda Sim. comigo, minha querida? E cada um vai dar aquilo que tem condição de dar, né? Porque senão vai fazer de forma inadequada. Então, aquilo que eu posso dar, o que eu posso dar de mim, o que eu posso dar para o outro que vai atender a necessidade dele. É só isso que a gente pode fazer. Mas tem uma questão também que eu considero muito importante. É quando os nossos companheiros, por exemplo, do Irmã Francisca, vai visitar, leva o evangelho, além da cesta de alimentos, mas eu penso sempre, leve esperança, não é? Que alguns não têm, porque não têm expectativas. Então, levar este sentimento é muito importante. E a gente sabe que no momento em que a criatura, a família está vivendo uma grande dificuldade, como nós já vimos, aquela senhora, quando a equipe chegou, ela disse: eu não tenho um grão de arroz. E a cesta chegou. Então, levou um alívio muito grande para todas aquelas crianças e aquela avó, porque a mãe já tinha morrido de HIV, o pai estava condenado porque não agia corretamente, então as 6 crianças ficaram com a Dona Maria. E teve lá um dia que ela não tinha um grão de arroz. E a casa chegou com alimento, com leite, sabe? E então, para as crianças foi uma alegria enorme saber que teriam o que comer. E para aquela senhora, a esperança também, porque ela precisava de um sentimento mais feliz para poder se reorganizar emocionalmente e tocar a sua vidinha, né? Eu acho tão importante tudo isso. E hoje a gente percebe, né, que os templos religiosos, em geral, fazem essa atividade, né? Que não levam só comida, mas levam também um alento, levam uma prece, levam uma palavra de conforto. Então, a gente tem visto isso, né? Inclusive, muitos deles vai procurar fazer documento das pessoas, vai registrar as crianças, então vai levar no posto. Então, todos a gente tem, que a gente sabe, né, fazem isso. Os templos religiosos hoje estão muito, não só eles, né? Hoje nós temos as ONGs também, né? Que cada uma naquilo que se especializa, naquilo que se dedica em prol dessas famílias, né? Então, a necessidade está, pouco a pouco, o povo vai tendo o espírito vai tendo essa sensibilidade, né? De dar o mínimo daquilo que tem para o outro, né? Agora, o que nós temos muito e podemos dar, eu entendo, é a atenção, se quisermos, né? Realmente olhar, ter uma empatia, ouvir com atenção, trazer uma ideia renovadora. Acho eu que todos podemos fazer isso. É só uma questão de boa vontade. Quero, né? Então, sim, vamos lá? Difunde ao teu redor com a abastança o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Difunde em teu redor
os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Olha só que coisa mais linda, né? Faz aquilo que você pode fazer pelo outro, para que você possa se sentir útil e possa atender a necessidade do outro. E cada um vai fazer aquilo que pode, aquilo que está ao seu alcance, fazer pelo outro. E essa é a riqueza, essa é a fortuna que Deus nos deu. Aquilo que eu tenho aqui dentro de mim e que eu dou para o outro. E às vezes, gente, não tem necessidade material, tem a necessidade do acolhimento espiritual. Sim. De sentir-se amado, estar junto de alguém. E essa necessidade, muitas vezes, está dentro do nosso lar. Sim. E isso nós precisamos abrir os olhos, porque às vezes vamos tão lá fora fazer as coisas pelos outros e não olhamos para aqueles que estão junto a nós, que muitas vezes estão passando por dores atrozes, não se manifestam, mas estão passando por esses desafios. E a gente não olha, né? Não olha. Porque em casa está tudo bem, tem comida, tem conforto, tem tudo, né? E aí a gente acha que está tudo certo. Nós deixamos de olhar para o outro, né? Para sentir qual é a necessidade do outro. Né? Sentir que o outro precisa de algo. E como eu sei qual é a necessidade do outro? Ir ao encontro da sua pessoa. Falar, né? Olha, eu estou percebendo que você não está bem, o que está acontecendo? Está tudo certo? Está com alguma dor? Tem algum problema? Né? Está acontecendo alguma coisa? Observar as crianças quando vêm da escola. Hoje em dia, essas coisas de bullying está tão difícil. Né? Hoje, a gente vê na televisão e a gente vê as pessoas... vou usar um termo que é do meu tempo, que tira o sarro dos outros, né? Como se os outros fossem ali bobo da corte, né? E acha que isso é legal. Nós não sabemos o quanto isso dói na vida das pessoas. Né? Então, nós precisamos estar atentos. Olha, hoje eu não estou legal, estou bravo que vim da escola, mas o que aconteceu? Né? Vai tomar um banho, depois vamos conversar, esteja junto, ouça, porque a gente já quer acolhimento, né, Silvia? Acolher, vai na escola conversar, vai ver o que está acontecendo. Né? Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia a coisa não está fácil em lugar nenhum. Né? Mas olhar para esses que estão à nossa volta, não só os filhos, né? Às vezes o marido, as filhas mais velhos, os netos, o irmão, aquele que está ao seu lado, né? Que você precisa olhar mais de perto. Né? Eu penso também sobre isso, Silvia, que todos precisamos, no primeiro momento, ouvir sem crítica, sem aquele julgamento. Olhar, não gostei, que história é essa, não é? Mas acolher, sim, sem julgar, sem começar a imaginar questões associadas àquela vivência, ajuda muito, porque acalma a criatura, não é? Ela sabe que no primeiro momento, ou que não vai ser criticada, então fica à vontade para abrir o coração. Como isto é importante nos relacionamentos de modo geral. E é uma riqueza para aquele que sabe ouvir, não é? Que tem tolerância, que tem paciência e que não fica já imaginando qualquer coisa. Ajuda muito. E aprender a ouvir é silenciar a mente, para que a gente já não fique arrumando resposta para dar quando a pessoa acabar de falar, porque a gente nem sequer sentiu a dor do outro, né? Só mas faz parte. Então, nós temos 3 perguntas aqui que nós vamos tentar responder, ainda que nós temos aí só 10 minutinhos. E assim, a primeira pergunta é do Hélio Ricardo Alves Alcântara,
de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele pergunta assim, ó, qual a maior fortuna do homem? Como adquirir? Por onde perder? A maior fortuna do homem é ele conhecer as leis divinas e vivenciá-las na sua vida. E amar muito. E não tem fortuna que seja maior que essa. Porque quando o esforço para se manter nas leis divinas é tão grande, que a gente acaba fazendo tudo isso que eles têm nos ensinado, o passo da caridade, de olhar para o outro, né? De respeitar o outro. Isso é a maior riqueza que nós podemos ter. Como adquirir? Se a gente não sente, vamos estudar. O Evangelho de Jesus é um guia maravilhoso para que a gente possa seguir a lei divina. Olha quanto ensinamento a gente está tirando de uma lição curtinha, com dois parágrafos. Porque vem carreada de todo um ensinamento, de todo um aprofundamento do ser humano. Nós somos espíritos ainda num processo evolutivo que estamos aí não engatinhando, porque não somos mais bebês, nós já somos bem conscientes, já estamos numa idade quase que adulta, né, passando da adolescência para a idade adulta, nesse processo evolutivo. Então, qual é a minha maior fortuna? É o amor que eu trago em mim. É o amor que eu sei dar, aquele que eu tenho dentro de mim. Né? A fé, a esperança e a caridade. A fé de que eu não estou sozinha. Se a gente não tiver fé divina, se a gente não confiar em Deus, nós não vamos a lugar nenhum. O descrente, aquele que se diz ateu, muitas vezes é muito mais crente em Deus do que a gente que se esforça para crer. Mas aquele que fala que não crê em nada nem em ninguém, é da boca para fora, porque ele, eu justifico, eu faço mal porque eu não acredito em nada. Ele quer justificar aquele mal que ele faz. Agora, a gente que está nesse esforço, é a lei divina que vai nos conduzir no caminho do bem. Mas eu preciso acreditar que Deus não me pôs no mundo para eu sofrer. Eu vim para o mundo, primeiro, que não foi Deus que pôs, a gente implorou para vir, para poder se melhorar. Outro, ele nos permite reencarnar com todas as qualidades que nós já adquirimos em outras vidas, para vir trabalhar 1 ou 2 sentimentozinhos aí que para a gente dar conta. E ele ainda, além de tudo, né, nos dá a religiosidade que está em nós, para que ela desperte dentro de nós, para que a gente possa vivenciar. Porque a gente só consegue vivenciar a lei divina quando nós despertamos a religiosidade em nós. Eu posso frequentar qualquer templo religioso, mas se eu não despertar essa religiosidade que há em mim, não faço mudança. Eu vou, fico lá, ouço um pastor, o padre, o palestrante, seja lá quem for. Ele fala, acho tudo aquilo bonito, vou embora e pronto. Não assimilo porque eu não construí a religiosidade. Porque viver a religião é aqui dentro. Isso se chama religiosidade. Então, agora, lembrando, Silvia, que nós sim precisamos manter essa conexão com Deus pela religiosidade construída, mas isso não nos impede de viver naturalmente no mundo de hoje. Desde claro que não. que cada um faça o melhor que puder. O tempo todo, né?
Bem Por isso. isso que nós estamos encarnados aqui agora, não é para a gente viver fora do mundo. Não, nós estamos no mundo, nós temos que viver com o que o mundo nos proporciona, mas A sempre luta que ele pede. a luta é a vivência da lei divina, constantemente na nossa vida. E Sim. foi isso que Jesus nos ensinou, né? Fazer o bem para nós mesmos, para que a gente tenha construção no bem para fazer para o outro. Fazer para o outro, é bem isso mesmo. Muito bom. E a gente perde quando a gente não confia, quando a gente não tem Deus no nosso coração. É o que ele fala aqui, né? Que a gente perde até essas. A gente perde até os próprios valores quando a gente não tem Deus no coração. Porque Sim. a gente vai acreditar no quê? Vai viver o que o mundo vai vivendo como todo mundo, né? Sou arrastado pela multidão, não vivo o meu eu. Por isso que a gente tem que se conhecer, para saber o que é que a gente está fazendo aqui na Terra. Sim. Outro, Maria das Dores Fonseca, de Baronesa Santa Luzia, Minas Gerais. Ela pergunta, por que a fortuna do dinheiro quase nos leva à prepotência e arrogância? Não são todos, gente, a gente não pode generalizar, porque não são todos que têm fortuna que são prepotentes e arrogantes. Aqueles que lutaram para conquistar a sua fortuna são pessoas simples, porque sabem o valor do trabalho, trabalham muito para ter aquilo. Agora, prepotente e arrogante, normalmente é aquele que ganha de mão beijada, se acha muito mais que todo mundo e não é por conta da riqueza, porque tem muito pobre que é prepotente e arrogante também, né? Que não aceita ajuda, que está lá na pindaíba, como diz o outro, e não quer saber de ajuda de ninguém. Por quê? Porque é arrogante e é prepotente, não aceita ajuda. E exigente, muitas vezes. E exigente, porque quer coisas que, né, além daquilo que o outro pode ajudar, né? Os bons exemplos ainda é o melhor emprego da fortuna. Podem citar alguns? Jesus. Quem pergunta é Maria das Dores, também é Maria das Dores, lá de Santa Luzia, em Minas Gerais. Olha, nós não temos exemplo melhor do que Jesus. Sim. Não temos. Como ele aplicou a sua fortuna? Qual era a fortuna de Jesus? Era o amor. O amor. E ele distribuiu. Qual é a minha fortuna? Eu preciso descobrir qual é a minha fortuna. E cada um de nós tem que buscar qual é a sua fortuna. A gente só pensa no dinheiro e nós não temos. Nós vivemos no mundo para progredir, mas nós não somos do mundo. A nossa fortuna é íntima. Tudo que a gente tem aqui é empréstimo. Como eu disse, até o corpo é um empréstimo, porque a gente desencarna e ele não vai com a gente embora. Então, nós precisamos entender quais são os valores que eu preciso ter. Os valores morais são as minhas verdadeiros, né? São a minha fortuna. E eu vivendo, se eu viver a lei divina naquilo que eu dou conta, gente, é naquilo que a gente dá conta, porque só Jesus para viver a lei divina na sua plenitude, e nós fizemos o que fizemos com ele. Então, naquilo que a gente dá conta, hoje, a gente tem que viver da melhor maneira possível, fazer o melhor que a gente pode por nós mesmos e pelo outro. E findou-se as perguntas. Tudo bem. Espero que tenhamos respondido. Qualquer dúvida, façam novamente as perguntas que a gente refaz, mas nós ainda vamos estar estudando este assunto, porque outros espíritos trouxeram outras reflexões para nós. Então, a gente vai ter tempo aí para responder e para falar. Minha amiga,
Você faz a prece para a gente encerrar, por favor? Sim. Muito bem, meus amigos. Silvia, muito obrigada por estas reflexões importantes sobre a vida, enfim, não é? E sobre o que temos que fazer quando queremos alcançar a paz. Amigos queridos, vamos então buscando Jesus no nosso íntimo, como sempre fazemos, falando da nossa gratidão, imensa gratidão. E como sempre, Senhor da vida, nós pedimos, abençoe as nossas vidas, ilumina o nosso sentimento, aquieta o nosso coração e fique conosco, Senhor, para que possamos caminhar confiantes, amando e com segurança. Que a tua paz, enfim, envolva a cada um de nós, envolvendo todo este planeta, que é a nossa casinha de amor. Que a tua paz, enfim, esteja em nós, esteja, Senhor, onde nós estivermos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Tavares, você vai estar aqui conosco, fazendo a divulgação dos programas. Seja bem-vindo. Olá, minha amiga, muito bom dia. Bom dia. Lógico, ainda primeiro quero agradecer a você a participação da querida Alvanir e todos esses que fizeram perguntas, e convidar, né, agora mesmo terminamos o programa, né, Jornada ao Conhecimento com a Silvia e a Nilza, aí direto de São Paulo. Daqui a pouquinho, a partir das 16 horas aqui no Brasil, 20 horas em Portugal, as meninas portuguesas, com certeza, a Euridice e a Sônia, e aqui no Brasil, a Kátia, a Sandra e a Heloísa vão falar sobre as cartas, né? Ou as epístolas apostólicas dos apóstolos de Paulo, de Tiago, de Pedro. E nós estamos aí estudando a segunda carta aos Coríntios, né? Então, 16 horas aqui no Brasil, 20 horas em Portugal. Às 18 horas, nós teremos o casal aí de a Sueli e o Maurício estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Hoje vai trabalhar no campo do verbo. E encerrando a nossa programação, às 20 horas e 10 minutos, o programa Herculano e o Homem no Mundo, sobre a vida e a obra de Herculano Pires. Hoje nós teremos a presença do Alberto e do Wagner, que vão estudar Herculano Pires e o Espiritismo. Às 19 horas nós teremos a reprise do programa, que nós iremos exibir sempre agora, uma reprise às 19 horas, ainda vamos escolher e colocar aí na nossa grade. Então essa é a nossa programação para o dia de hoje, agradecendo a honrosa possibilidade de divulgar o nosso web rádio aí dentro do programa de vocês. Muito obrigado, sucesso, Luiz e Paz. Nós que agradecemos a todos que compartilharam conosco, a Alvanira, as pessoas que vieram com suas perguntas, que trouxeram as perguntas, e a todos que em qualquer momento do dia ou da noite possam estar acessando o programa para poderem também sentir a necessidade de compreender o Evangelho de Jesus. Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Obrigada, amiga querida. Tá desligado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.